propósito e legado. Eu pedi para o meu irmão ali da projeção colocar ali, não sei se vai dar certo. Tem como você colocar aí para nós, querido? Eu quero falar com vocês, queridos, sobre um tema muito simples, num texto muito conhecido, mas que diz respeito a algo muito profundo. Não entender o propósito compromete o legado. Não entender o propósito de vida que nós temos compromete o legado. Não compreender o propósito de vida que nós temos no propósito de Deus para as nossas vidas compromete o legado. E a gente tem visto tanto por aí, tanto evento, né, que vai surgindo com o nome legado, o legado, e a gente fala assim, por que essa preocupação hoje tão grande em se falar sobre legado? Até pouco tempo atrás, quando a gente falava de legado, a gente usava muito esse termo apenas no campo jurídico, porque legado estava muito vinculado à questão dos bens materiais, o legado que alguém deixa para a sua família no sentido apenas dos bens materiais. Porém, o passar do tempo e as discussões filosóficas e o momento que nós vivemos na nossa sociedade, tanto religioso, cultural, nós começamos então a ampliar bastante a discussão relacionada a isso, e esse tema sobre o legado, ele está sendo muito falado porque a noção de deixar um legado saiu dessa esfera restrita aos bens materiais e ela ganhou uma amplitude maior, uma abrangência muito maior, alcançando que deixar um legado significa deixar ensinamentos, transmitir valores, gerar impacto nas nossas ações, marcar vidas. E é nesse ambiente mais amplo, é nesse ambiente mais abrangente que a gente consegue frisar que o legado está sempre relacionado a um propósito. Ele está intimamente ligado, eles são inseparáveis, indissociáveis. Eles andam juntos mesmo e precisam um do outro para se completar. Quando nós falamos em propósito, propósito é aquilo que nos orienta. Propósito é aquilo que orienta as nossas ações, que orienta as nossas escolhas, que dá sentido à nossa experiência de vida. Quando nós falamos de legado, nós entendemos que o legado é a prática dessas mesmas ações, é a prática dessas escolhas que o propósito oferece. Então nós pegamos isso, colocamos em prática na nossa experiência de vida, então nós construímos um legado. Eles precisam estar juntos. E o legado, quando ele surge dessas ações, dessas escolhas, ele parte desse princípio, ele se torna um legado de impacto, ele se torna um legado que deixa marcas duradouras na vida das pessoas, no mundo, nas futuras gerações. Entender o propósito é o ponto de partida para a construção de um legado significativo. Sem um propósito consistente na vida da gente, as nossas ações, elas podem se tornar
um tanto quanto vazias, carecer de sentido profundo, de sentido duradouro, de significado, e isso pode comprometer o legado. O texto bíblico que nós encontramos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, te convido a abrir o texto bíblico aí, na sua Bíblia, no seu aplicativo, e deixar aberto aí no capítulo 1 de Atos. O versículo de número 3, esse primeiro capítulo aqui, ele vai falar a respeito de uma parte do ministério de Jesus que às vezes a gente esquece que existiu. A gente foca muito no ministério de Jesus, enquanto Jesus estava ali andando com os seus apóstolos antes da sua crucificação e da sua morte. Mas há um período do ministério de Jesus, chamado de ministério pós-ressurreição. São apenas 40 dias. É quase nada perto daqueles 3 anos de construção de discipulado que Jesus fez com aqueles seguidores. Mas é um ministério que tem uma função muito importante. E esse texto que fala a respeito desse ministério pós-ressurreição de Jesus, ele vai nos ajudar a compreender um pouquinho nessa noite a respeito dessa relação que existe entre propósito e legado. Versículo 3 do capítulo 1 diz que, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus aparece várias vezes durante esses 40 dias, ele aparece aos seus discípulos e aos seus apóstolos, aquele grupo de aproximadamente ali 500 pessoas no total de seguidores, Jesus aparece a eles, mas com um pouco mais de intencionalidade. Jesus aparece aos seus apóstolos para ter um tempo diferenciado com eles. É um tempo de significado. Era um tempo de, talvez, de ressignificação para alguns deles. E Jesus tem esse tempo com eles para aprofundá-los no entendimento do propósito de vida deles. Não era o propósito de Jesus, mas Jesus queria aprofundar eles, imergir eles no próprio entendimento do seu propósito de vida. Então Jesus, nesse período, de forma muito intencional, para aprofundá-los no seu propósito de vida, Jesus aqui faz algumas coisas que o texto diz para nós durante esses 40 dias. A primeira delas é que Jesus aparece para eles, dando provas incontestáveis que ele havia ressuscitado. A primeira intenção de Jesus era essa: fornecer para eles uma demonstração clara, para que eles tivessem convicção daquela realidade que estava agora diante dos olhos deles. A realidade que Jesus havia ressuscitado. Pense bem comigo que momento da vida aqueles discípulos estavam passando. Jesus tinha acabado de ser crucificado em Jerusalém, onde eles estavam. Jesus tinha morrido. O coração deles com certeza estava confuso. O coração deles, com certeza, estava em busca de porquês, para quê. Eles gostariam de entender, eles gostariam de compreender o que de fato estava acontecendo,
E por mais que Jesus tivesse falado para eles, aquele momento estava obscurecido pelas incertezas. Então Jesus, passar esse tempo com eles, com seus discípulos, daria a eles convicção de que Jesus de fato estava vivo, havia ressuscitado, e poderia fornecer a eles um entendimento mais consistente, mais profundo, mais duradouro e mais consciente daquilo que eles estavam de fato ali para fazer e para ser. Quando falamos em fazer e ser, essa imersão profunda no propósito tem também esse objetivo: trazer à tona a identidade e o papel daqueles discípulos. Jesus, ao fazê-los imergir no entendimento do propósito, gostaria que eles, então, extraíssem de dentro de si qual era a sua identidade e qual deveria ser o seu papel baseado na sua identidade. Ora, antes de qualquer coisa, os apóstolos deveriam ser testemunhas. O texto já nos diz isso. Testemunhas de quê, pastor? Testemunhas, primeiro, de tudo aquilo que eles tinham visto e ouvido. Testemunha das obras. Lembra quando João o Batista estava preso e chamou 2 de seus discípulos e disse: vá até ele e pergunte se de fato ele é aquele que havia de vir ou devemos esperar outro. Quando os discípulos de João chegaram lá e disseram: olha, o nosso mestre que está preso pergunta se tu é aquele que havia de vir ou devemos esperar outro. Jesus não respondeu: sim, sou eu. Jesus disse para eles: olha, os cegos veem, os coxos andam, as curas estão acontecendo, os milagres estão acontecendo. Volta lá e diz para ele tudo o que vocês têm visto e ouvido. E é engraçado que a resposta de Jesus está muito alinhada com o texto de Isaías que ele lê no templo naquele sábado, quando ele se apresenta após vir daquele jejum ali no deserto, após ser tentado, após ser batizado. Quando ele chega naquele sábado na sinagoga, ele abre Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e essa é a obra que eu tenho que fazer. Quando ele diz que aquele texto era o seu propósito de vida, ele faz isso agora falando aos discípulos de João qual era o seu propósito de vida. E ele, de fato, queria que os seus discípulos imergissem nisso e entendessem a sua identidade e também qual era o seu papel. Eles deveriam ser, antes de tudo, testemunha das obras e da ressurreição. Discípulos, a sua identidade como discípulo de Cristo e o seu papel de testemunha das obras, testemunha da ressurreição e mensageiros das boas novas, do convite para o reino de Deus. E por falar em reino de Deus, é a outra premissa, ou é o outro aspecto que Jesus fez com que eles emergissem, porque o texto vai dizer que, além de dar muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Se você buscar na sua mente esclarecida, você vai se lembrar que, desde o início do ministério terreno de Jesus até o final, a sua mensagem, o seu ensinamento era sobre o reino. O reino é chegado, o reino está entre nós. O reino não é comida, não é bebida, mas é alegria, paz e justiça no Senhor. O reino de Deus é semelhante a
o reino de Deus é semelhante a, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Mas agora, após ressuscitar, Jesus volta para esses mesmos discípulos para falar de novo sobre o reino. É porque ele imergir no entendimento do propósito nos ajuda a desconstruir alguns conceitos errados que nós formamos em nossa mente e construir conceitos novos, valorosos e duradouros. O que o Senhor quer dizer com isso? Jesus estava sendo intencional novamente. Intencional em fazer-lhes compreender a sua identidade, o seu papel, imergi-los no propósito, e intencional em desconstruir um conceito que os judeus daquele primeiro século tinham a respeito de Jesus, o Messias. Se os irmãos me permitem abrir então um pequeno parágrafo aqui, um parênteses para dizer a vocês o que era isso. Os judeus daquele primeiro século tinham a perspectiva de que Jesus, o Messias, seria um rei que viria no esplendor e na glória terrestre, na glória humana, na glória dos reis humanos que o haviam precedido na história de Israel. Achavam que Jesus, o Messias, seria mais um como Davi, que se sentaria no trono em Israel e governaria as nações naquele momento, sentado no trono por meio de Israel. E eles ansiavam por isso, eles desejavam isso, eles queriam isso, e eles projetavam que Jesus era isso, mas Jesus não é aquilo que eles projetavam. Jesus é aquilo que Deus o fez para ser. Ele não é aquilo que eu e você projetamos e achamos que Ele é. Ele é. Ele simplesmente é. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Nele existem todas as coisas. É para Ele. É por meio dEle. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós estamos, mas Ele é. E eles projetavam que Jesus seria aquilo. Quer ver uma coisa interessante? Deixa eu ler para vocês aqui João capítulo 6. João 6,15. Tem um texto que nos faz lembrar isso. Teve um determinado momento no ministério de Jesus, depois daquela multiplicação, daqueles milagres que Jesus estava fazendo, multiplicando pães, alimentando, que eles decidiram ir até Jesus e pegar Jesus e transformar Jesus em rei à força. Olha o que diz o texto. Jesus ficou sabendo, João 6,15, Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Queriam de qualquer forma pegar Jesus e falar, Ele é o nosso rei, e colocá-lo no trono e fazê-lo rei à força. Mas esse não era o propósito de Jesus. E não era o legado que Jesus gostaria de deixar. Jesus não, a missão de Jesus, entretanto, não era estabelecer o reino de Deus em poder humano, em glória humana, em força humana, política, terrena, mas a missão de Jesus era introduzir o reino de Deus em poder espiritual. Esse era o seu propósito, esse era o seu legado. Note, irmãos, que esse ministério pós-ressurreição de Jesus tinha o objetivo de aprofundar os discípulos no entendimento sobre um propósito de vida consistente para a vida de cada um deles, a fim de promover a construção de um legado impactante e de um legado duradouro. Já dando spoiler, porque você conhece o fim da história, o legado do cristianismo é imensurável, sim ou não?
O que Jesus fez aqui com eles, em imergi-los no propósito, foi fundamental para a construção do legado do cristianismo, aonde eu e você hoje construímos um legado, uma história, um impacto para gerações, para o mundo, para as pessoas. E é aqui que temos o cerne dessa temática, em que não entender o propósito compromete o legado. Sabe por quê? Porque apesar de Jesus ter passado 40 dias com eles, o que Jesus estava fazendo? Me ajuda aí para você não esquecer. Fala aí comigo, dando provas da ressurreição e falando sobre o reino de Deus. Não foi isso? Apesar de Jesus passar 40 dias fazendo isso com eles, a primeira pergunta que eles fizeram para Jesus, no versículo 6. Então os que estavam reunidos com Jesus, lhe perguntaram: ó Senhor, será esse o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Depois de 40 dias de qualidade, o Duque está rindo ali. Depois de 40 dias de intencionalidade, de qualidade, de imersão no propósito, parece que eles não tinham entendido nada, não estavam compreendendo nada, e disseram: ok, Jesus, muito bom tudo isso que o Senhor falou, maravilha relembrar essas coisas do reino, oh glória, que coisa linda, mas responde para nós, é agora o tempo que o Senhor vai restaurar o poder de Israel? É isso que nós queremos saber. Nós não estamos muito interessados nessas coisas, nós queremos saber se o poder volta para nossas mãos. É agora que nós vamos chutar essa cambada de romano? É agora que nós vamos tomar força e vamos dominar tudo? Porque é isso que nós estamos querendo. Nós estamos caveira, sangue nos olhos. Eles estavam ali, foi duro, eles não haviam entendido o propósito das suas próprias vidas, da sua própria existência, do seu próprio chamado. Não haviam entendido isso. E foi uma lição dura para eles aprenderem. A resposta de Jesus foi imediata e confrontativa, porque Jesus respondeu para eles que eles não deveriam ficar preocupados com as questões de tempos ou épocas. Eles não deveriam estar preocupados com isso. Jesus disse: não cabe a vocês conhecer, versículo 7, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Vocês estão se gastando com uma coisa que não é o que eu estou propondo para vocês. Eu estou propondo para vocês uma imersão em autoconhecimento do propósito de vida de vocês, da identidade, do papel de vocês, e vocês estão preocupados com o que Deus tem que fazer. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: se preocupem com o que vocês têm que fazer, e deixe para Deus aquilo que é de autoridade exclusiva dele fazer. Não compete a vocês entender tempos, épocas, por que isso acontece com aquela nação, por que isso acontece com aquela outra, porque toda a terra pertence ao Senhor. Mas cabe a vocês entenderem o propósito de vida de vocês. Aonde vocês estão inseridos nisso? Qual é a sua identidade? Qual é o seu papel? E aí Jesus confronta eles que eles não deveriam ficar ali se gastando com esses debates, mas entender o seu próprio propósito de vida, a sua identidade, o seu papel e o legado que eles deixariam por meio disso. E é nesse momento que Jesus faz a ligação entre a relação, a conexão entre propósito e legado. Nesse exato momento, Jesus
acabando o versículo 7 dizendo: olha, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria identidade, mas cabe a vocês entenderem, cabe a vocês compreenderem, cabe a vocês imergirem no propósito e perceberem o que está prestes a acontecer, porque no versículo 8 ele diz: vocês receberão poder. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus faz a ligação entre o propósito de vida deles e o legado que estava diante deles. O não compreender o propósito pode comprometer o legado, e compromete o legado. E a intencionalidade de Jesus era mostrar isso. Note que o Espírito Santo viria agora sobre eles, para conceder a eles poder sobrenatural. E o que Jesus estava dizendo para eles é: eu apenas quero que vocês entendam o propósito, porque vocês não podem reconhecer algo que vocês não conhecem primeiramente. Conheçam, entendam, para que vocês consigam reconhecer o momento em que essas coisas irão acontecer. Reconhecer que chegou o momento em que o propósito de vida de vocês, alinhado ao propósito de Deus, porque para que vocês tenham um legado impactante, um ministério transformador, para que vocês deixem uma história, para que vocês marquem vidas, para que vocês toquem corações, vocês não farão isso por conta própria, mas receberão de Deus a autoridade, o poder, a capacitação, para que vocês façam isso, para que vocês construam o legado pessoal de vocês, aliado ou alinhado ao legado de Deus para as nossas vidas. Porque a missão da igreja é a missão de Cristo. A missão da igreja é a missão de Cristo. Basicamente, Jesus queria que eles se preocupassem com 3 coisas aqui. Diga comigo, por favor: propósito, identidade e papel, legado. Jesus queria que eles entendessem o propósito de suas vidas, e que o Espírito Santo viria sobre a vida deles por causa desse propósito. Por causa desse propósito. Fiquem reunidos em Jerusalém, fiquem na expectativa, aceitem o propósito de Deus, aceitem o que Deus quer fazer na vida de vocês, e ressignifiquem o propósito de vida de vocês. Homens simples, pescadores, comerciantes, alguns trapaceiros, alguns que fizeram coisas desagradáveis, mas Jesus estava falando: esquece, entendam agora o propósito, e ressignifiquem o propósito de vida de vocês, no propósito de Deus para a vida de vocês. Entendam e sejam convictos da identidade que vocês têm, porque não foram vocês que escolheram a mim. Palavras de Jesus: mas foi eu que escolhi a vós. Entendam então a identidade de vocês, discípulos do reino. E por isso compreendam o papel que vocês têm de serem testemunhas das obras, testemunhas da ressurreição, e realizem o papel de serem mensageiros que vão convidar outras pessoas para virem para esse reino, que não é um reino construído por mãos humanas, não é um reino de governo político, não é um reino de esplendor e glória de homens, como Salomão desfrutou, como Davi desfrutou, mas é um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria, um reino eterno que jamais poderá se dissipar.
É desse reino que vocês fazem parte. A identidade de vocês é de cidadão desse reino. E, portanto, o papel de vocês é convidar outros para virem fazer parte desse reino, porque as portas estão abertas, as portas da graça. E a partir disso, eles entenderem que eles tinham diante deles um legado de cumprir um programa, porque Jesus não deixa eles às escuras, mas automaticamente dá um programa para eles. Vamos lá, estabeleçam agora e saiam para Jerusalém, e ao mesmo tempo vão para a Judéia, e ao mesmo tempo vão para Samaria, e ao mesmo tempo alcancem os confins da terra. Não era um negócio assim, não, vai ali primeiro, outro ali, outro ali, outro ali. Não, espalhem-se. Espalhem-se. Para que o mundo veja a identidade e o papel de vocês. Espalhem-se por todos esses lugares. E podem ir com convicção e ousadia, porque o poder que está sobre vocês é o poder de Deus. Eu acredito que eu já consigo fazer aqui umas 3 perguntas ao seu coração. Eu gostaria que você refletisse comigo. Porque, em essência, irmãos, o entendimento do propósito é o motor que vai direcionar a criação de um legado significativo e duradouro em nossas vidas. Propósito e legado, um alimenta o outro. É um círculo virtuoso de realização e de contribuição. O propósito oferece essas ações, o propósito oferece tudo isso. O legado, ele pega tudo isso e coloca em prática de experiência de vida. E ele vai construindo marcas, vai construindo transformação. Pergunte a si mesmo nessa noite. Seja sincero com você, pergunte ao seu coração: será que eu já entendi o meu propósito de vida? Talvez você veio aqui nessa noite nem entendendo o que você vinha fazer aqui. Pergunte a você mesmo: o meu propósito de vida, ele tem gerado motivação e clareza nas minhas tomadas de decisões? Pergunte a si: o meu propósito de vida, ele reflete realmente aquilo que é importante para mim? O meu propósito de vida deixa claro aquilo que é importante para mim? O meu propósito de vida, ele tem orientado as minhas decisões todos os dias, de forma a me dar força para superar os desafios, para superar as adversidades? Ou será que o meu propósito de vida está vago, sem sentido? Meu propósito de vida está carecendo de sentido. O entendimento do propósito geralmente começa, irmãos, pelo autoconhecimento. Jesus os fez imergir para que eles mesmos entendessem qual era o seu propósito de vida. Se nós não buscarmos esse conhecimento de nós mesmos, não vamos entender o propósito. Temos que nos conhecer e conhecer a Deus. E isso é um fator determinante para definir a nossa missão, os nossos valores. E quando isso acontece, nós começamos a formar a base de um legado pessoal. É muito lindo filosofar sobre legado, mas legado tem mais a ver, irmãos, com suor, esforço,
tentativas de acerto em uma vida, buscando compreender os propósitos de Deus para a nossa vida e significar o nosso próprio propósito de vida nessa terra. E enquanto isso nós vamos caminhando. Pergunte a si mesmo: será que eu já entendi a minha identidade e o meu papel? Será que de fato eu já entendi isso? As minhas ações hoje, seja sincero, será que as minhas ações hoje, elas são consistentes e elas são direcionadas por um propósito maior? Ou será que as minhas ações hoje são direcionadas por propósitos inferiores? Apenas por propósitos humanos, apenas por coisas materiais, coisas perecíveis. Eu estou de fato construindo um legado impactante ao longo do tempo? O legado, como eu disse no início, ele não se resume a bens materiais. Mas o legado, ele é amplo. Ele abrange ensinamentos, valores, contribuições, memórias, marcas que uma pessoa consegue transmitir a outra pessoa, a outras pessoas, a uma sociedade, ao mundo. Marcas. Pergunte a você, reflita essa última pergunta. O que eu estou entregando de contribuição para as pessoas hoje? Isso vai te ajudar a entender qual é o seu propósito. Qual é o legado que eu estou deixando para as futuras gerações? Talvez você me devolva uma pergunta: mas o que fazer, pastor? Na prática? O que fazer na prática? É viver com propósito. Um propósito que é focado em deixar um legado impactante. Só vai vivenciar isso quem decidir viver um propósito de vida focado em deixar um legado. Isso significa você ser o ator principal da sua história. É você quem precisa viver a sua vida. É você quem precisa viver a sua história. Porque o seu legado de vida, ele vai ser construído com suas lágrimas. Ele vai ser construído com o seu choro. Ele vai ser construído com o seu suor. Ele vai ser construído com sua busca incansável ao coração do Pai, que tem um propósito maior para a sua vida, para que você reconheça o seu próprio propósito dentro do propósito de Deus, porque Ele não apaga você, mas Ele ressignifica você dentro de um propósito maior, para que você possa construir um legado pessoal, que primeiro deve passar pelo legado dele. Ninguém que se diz genuinamente cristão está construindo um legado para si mesmo. Porque ninguém pode edificar sobre outro fundamento. Mas nós somos contribuintes dessa construção em que Ele é a pedra angular. E nos confiou o seu legado, o legado da sua obra. E quando você vive assim, você consegue inspirar outras pessoas. Inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Cultivar uma cultura cristã genuína de generosidade.
e de responsabilidade social. O Senhor nos trouxe para imergirmos no entendimento do propósito dele para nós. Para que eu e você possa ser facilitador da construção de um legado nas nossas próprias vidas. Vamos nos colocar em pé, eu quero orar com você. Curva a sua cabeça, pastor Júnior.